Olá, bom dia a todos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que vocês possam estar presentes nessa leitura bíblica. Que vocês possam me acompanhar, amém? E sejam abençoados. Vamos entrar aqui na continuidade da nossa palavra, nossa leitura bíblica no capítulo 3 de 2 Reis, amém? Que fala sobre Eliseu salva 3 reis e os seus exércitos. Capítulo 3, primeiro versículo. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém, não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel, não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo o Israel. E enviou Josafá, rei de Judá, dizendo: O rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: Subirei eu e serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: Por que caminho subiremos? Então disse ele: Pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que o seguiu não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas? E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: Então está ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei do Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas do teu pai e os profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel lhes disse: Não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: Vive o Senhor dos exércitos, e cuja presença estou, que eu não respeitasse a presença do Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem o veria. Ora, pois trazei um do tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: Assim diz o Senhor: Fazem neste vale muitas covas. Porque assim diz o Senhor: Não vereis vento e não vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água que os bebereis, vós e os vossos gados e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele aos moabitas nas vossas mãos. E ferirei todas as cidades fortes, e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedra todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram-os todos os que cingiam cinto, e daí para cima se puseram-se às fronteiras. E levantando-se na madrugada, saindo ao sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas como sangue. E disseram: Isto é sangue, certamente os reis destruíram a espada.
e se mataram um ao outro. Agora, pois, apressa, moabitas. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante dele. E ainda os feriram nas terras, ferindo ali também os moabitas. E arrasaram as cidades, e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, e os entulharam, e taparam todas as fontes de águas, e cortaram todas as boas árvores, até que só um Quinharezete deixaram ficar as pedras, mas os fundeiros a cercaram e a feriram. Mas vendo o rei dos moabitas que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam espadas para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou ao seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e ofereceu um holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação em Israel. Por isso retiraram-se dele e voltaram-se para a terra. Amém? Capítulo 4. Eliseu aumenta o azeite da viúva. É uma mulher das milhares dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhes disse: que te hei de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. Que era para, no caso, a viúva declarar o que ela tinha na casa dela, né? E declara-me o que tem na sua casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e ele lhes trazia os vasos, e ela enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhes disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite, paga a sua dívida, e tu e teus filhos viveis com o resto. Aqui há indícios, irmãos, de que o marido dessa mulher e dos filhos dos profetas eram conhecidos de Eliseu. Muitos cristãos são como esta viúva. Há depressão, pobreza e servidão na vida deles. Em lugar de gozo, riqueza e liberdade, a verdade é: a situação difícil neste lar não era da vontade de Deus. É da vontade de Deus que nós gozemos de saúde e que prosperemos bem, como que a nossa alma prospere. Irmão, Satanás nunca cessa os seus esforços para privar os filhos de Deus da justa herança em Cristo Jesus. Para o cristão, a casa é o nosso corpo físico. O Espírito Santo representa pela botija de azeite. Deve-se encher a casa. Esta mulher tinha uma pequena botija de azeite, nada mais. Muitos estão satisfeitos em sustentarem-se em escassos mantimentos espirituais. No entanto, se nós pudéssemos nos prover de mais vasilhas vazias, Deus nos encheria. Emprestadas, vasilhas vazias e não poucas. O Espírito Santo representado pelo azeite é inesgotável. Enquanto houver vasilhas vazias, ele continuará derramando-se. Irmão, nós vemos aqui que Deus fala, né, grandemente, inclusive conosco, através dessa palavra, com o aumento, com o milagre que essa viúva teve. Ela era uma viúva que tinha 2 filhos, né? Seu marido tinha morrido, ela ficou viúva e morava sozinha, apenas ela e os seus filhos.
Só que os credores que aquele marido dela deixou, ficou devendo, né, antes de falecer, deixou e eles foram cobrar elas, né? Claro que ao mínimo o que eles poderiam fazer era levar os 2 filhos dela para pagar a dívida para que eles se tornassem escravos daquele credor, né? Daquela pessoa que o marido dela devia. Mas mesmo acontecendo isso, ela teve fé, né? E foi atrás do profeta de Deus, porque ela buscou a pessoa certa, ela buscou ao profeta, ela não buscou a qualquer um, ela não buscou o vizinho, ela não buscou um amigo, ela buscou simplesmente o profeta de Deus, que era um homem usado por Deus. E Deus não haveria de deixar aquela mulher passar por necessidade. Então Deus orientou que o profeta pedisse para que ela voltasse para casa, fechasse suas portas, mas que ela pedisse muitos vasos emprestados. Se ela não tinha a botija na casa, que ela fosse atrás de vasos com os vizinhos. Quanto mais vasos ela conseguisse, mais ela iria se encher com o azeite, que ela saberia que só tinha uma botija, mas devido àquele milagre que aquele homem tinha entregado nas mãos dela, ela iria encher muitos e muitos vasos. E dali ela iria pagar o que ela deve e iria viver, né, a vida dela através do que sobrasse. E com certeza não seria pouco, porque naquela época, irmãos, não era como hoje. Hoje nós temos o dinheiro, né? Nós temos cédulas, nós temos riquezas, nós temos bens materiais. E o único bem material ali que eles tinham de valor seria o azeite ou a farinha. E ela necessitava daquilo para sobreviver. Então nós vemos aqui, quando Deus fala que nosso corpo é aquela botija, nós representamos aquele vaso, aquela botija. Nosso corpo vazio é oficina para maldade, é oficina para Satanás tomar de conta. Se nós nos enchermos do Espírito Santo, porque o azeite, ele representa o Espírito Santo. Se Deus nos encher do Espírito Santo, nós não haveremos de ter espaço para entrar maldade, para dar brecha para Satanás, para abrir brechas para que o inimigo trabalhe em cima das nossas vidas. E assim essa mulher fez. Ela cumpriu ali, foi obediente ao que aquele profeta falou, e através daquilo ali ela conseguiu pagar a dívida, né? Salvar os seus 2 filhos para continuar vivendo com ela, que eram as únicas riquezas que ela tinha eram os filhos, né? E como ela foi uma mulher de fé, uma mulher que creu naquilo que aquele profeta falou, Deus abençoou a vida dela. Assim somos nós, irmãos e irmãs. Isso aqui, essa palavra está indo diretamente para você aí do outro lado. Deus, ele é capaz de suprir as suas necessidades, contanto que o seu vaso esteja limpo para receber o Espírito Santo. Que é através do Espírito Santo que nós conseguimos conquistar todos os nossos sonhos. Deus, ele é capaz de nos suprir. Ele nos supre com tudo que nós necessitamos, contanto que nós tenhamos fé e buscamos ao lugar certo. Você não vai encontrar o que você precisa na casa do seu vizinho, com o seu amigo, com o seu irmão, a mãe e o pai, não. Você vai buscar em Deus, porque Deus, ele é o único que pode nos trazer o que nós necessitamos. E o que é que nós necessitamos? Eu não sei, irmãos, o que você aí do outro lado necessita, mas eu sei que Deus sabe. Então entregue para Ele as suas aflições, faça suas petições a Ele. Tenha um particular com Deus, que você precisa, seja de uma cura, seja de uma porta de emprego, seja de uma salvação, seja de uma libertação de um filho, uma libertação de um esposo. Entrega nas mãos de Deus, que somente Ele pode encher a sua botija. Amém? A hospitalidade na grande mulher de Sunem. A sunamita e o seu filho. Versículo 8.
Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve o comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: Eis que tenho observado que este passa sempre que nós, e um santo homem, sempre por nós, e é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Então disse ao moço Geazi: Chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque eles dissera: Disse-lhes que és tu, nos tem tratado com todo esse desvelo, que há de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: Que se há de fazer por ela? E Geazi disse: Ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele, chama-a, e chamando-a ela se pôs à porta. E ele disse: A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida de Eliseu que lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu o seu pai e estava com os segadores. E disse ao seu pai: Ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse a um moço: Leve-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até ao meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou sobre ele a porta e saiu. Chamou seu marido e disse: Manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: Por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: Tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao seu moço: Guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te dizer. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi: Seu moço, eis a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e disse-lhe: Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: Vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar. E disse o homem de Deus: Deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: Pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu: Não me enganes? E ele disse a Geazi: Cinge os seus lombos e toma o meu bordão na tua mão. E vai se encontrares com alguém, não saudes. E se alguém te saudar, não lhe respondas. E ponha o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: Vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te dei te deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E a Gese passou adiante dele e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e trouxe o aviso, dizendo: Não despertou o menino. E chegando Eliseu naquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles, ambos o orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os teus olhos sobre os olhos dele,
e as suas mãos sobre as mãos dele, e estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Gease e disse: chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. E veio ela e se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho e saiu. Irmãos, essa mulher ela era muito rica, né? Porém, ela não permitia que as suas riquezas a enchessem de orgulho, como acontece a muitos por aqui. Por isso, a sua riqueza lhe permitia aconchegar-se mais perto de Deus. Aqui nós vemos que essa mulher, ela não deixou que a riqueza dela o tornasse uma mulher orgulhosa ou uma mulher cheia de... que fosse uma mulher cheia de orgulho, aquela pessoa como hoje, irmãos. Vamos dar um exemplo como hoje. Muitas pessoas, por ter uma boa estabilidade de vida, muitas vezes desprezam aqueles que necessitam. E essa mulher não era assim. Então essa riqueza dela permitiu que ela se achegasse a Deus, porque a riqueza não fez com que ela se distanciasse de Deus. Ela era sábia, abençoando ela, o homem de Deus, ela própria, com efeito, é quem seria abençoada. Quer dizer, ela era uma mulher que ela procurou abençoar aquele homem que vivia como andarilho, né? Porque os profetas de Deus, hoje, os nossos missionários, eles vivem como andarilhos, né, irmãos? Eles vivem de cidade em cidade, país em país, para levar a mensagem de Deus. Utilizava a habitação como eles lhe pediram. Quer dizer, ela vendo aquele homem, sendo um homem de Deus, ela pediu para que que eles colocassem ali um quarto, né, aconchegado, para que quando aquele homem viesse àquele lugar novamente, ele pudesse adormecer, né, amanhecer ali naquele lugar e se alimentar e voltar novamente à sua viagem. Mas sucedeu que essa mulher, ela simplesmente percebeu que o filho dela adoeceu. E mesmo sem ela estar esperando, ela não esperava, porque quando aquele profeta viu aquela mulher, que era uma mulher que não poderia ter filhos, tá? Ela não gerava, vamos dizer, ela não tinha como gerar um filho. Acho que o sonho dela era ter um filho, né? Claro. Quando esse profeta chegou a ela e prometeu que ela haveria de ter um filho, de dar à luz a um filho, ela mesma chegou e falou: por que me enganas? Eu não lhe pedi. Isso porque ela sabia, no corpo dela, como ela conhecia o corpo dela, ela sabia que ela não podia ter filho, mas para Deus nada é impossível, né? E certamente aconteceu que ela gerou, né? Ela gerou um filho. Ela teve um filho. E esse filho costumava trabalhar com seu pai. Ele saía, né, para as colheitas para trabalhar com o pai. E nesse dia ele, do nada, começou a sentir muita dor de cabeça. E o homem sugeriu que levasse ele para a mãe. Levou ele de volta para casa, mas lá, prostrado, ajoelhado em oração, ele acabou que morreu. Só que a inteligência, a sabedoria dessa mulher, ela foi tão grande que ela não saiu desesperada, gritando aos 7 ventos que o filho dela tinha morrido. Ela simplesmente pegou aquela criança, colocou na cama, o deixou ali deitado, pediu que ajeitasse um burro, né, um animal, para que ela fosse ao encontro daquele profeta que prometeu esse filho para ela, porque foi o profeta que prometeu dar-lhe aquele filho através da mensagem de Deus, porque não foi porque o profeta quis dar-lhe esse filho, mas que Deus quis dar-lhe esse filho a ela. E a gente sabe que o que Deus faz, ninguém desmancha. E ela pegou e saiu pela cidade, né, pelo caminho.
E ali naquele caminho, todos que o paravam, oi, como você vai? Como vai seu filho? Como vai seu esposo, seu marido? Ela só responderia, vai bem, vai bem. Ela continuava dizendo a todos que a perguntavam se o filho estava bem, se o marido estava bem, e ela simplesmente respondia que estava tudo bem. Ela não chegou ao ponto de dizer, meu filho morreu, aquele profeta me prometeu me dar um filho e não me deu, mas agora me levou meu filho. Não, ela não se desesperou, ela não murmurou, ela procurou o lugar certo para fazer a reclamação dela. Ela procurou estar na presença de Deus, porque ela sabia que como aquele homem era um profeta de Deus, ela haveria de procurá-lo, porque foi ele que chegou a ela para dizer que ela haveria de ter um filho. E ele deveria de explicar para ela o porquê que aquele mesmo filho que ele entregou nas mãos dela, ele o tomou. Ali foi provado mais ainda a fé daquela mulher. Porque quando o homem de Deus já chegou, Eliseu sabia que algo estava errado quando ela se chegou aos pés dele. Mas não sabia exatamente o que era, porque Gease, que representava a religião, se achegou para retirá-la, como a religião sempre faz, mas Eliseu, que representava a graça, disse, deixa, o que de alguma maneira possamos passar a Gease e a Eliseu. Em outras palavras, o seu filho tinha sido dado pelo Senhor. Como eu acabei de falar, irmãos e irmãos, aquela criança foi dada a ela pelas mãos do Senhor. E ela não esperava que o Senhor o tirasse, como foi tirado. O propósito de todas essas indicações é a pressa. Ela não estaria satisfeita com algo que o criado fizesse. Ela quis que o próprio Eliseu fosse até onde o menino estava e ele assim o fez. O Eliseu mandou aquele profeta ir até a criança, né? Ensinou para que ele fizesse algo lá para aquela criança sobrevivesse, voltasse a viver. Só que a mulher não se deu por satisfeita, porque ela sabia que quem entregou aquele filho a ela foi aquele profeta através de Deus, através daquele profeta. Então ela queria que aquele mesmo profeta que chegasse até o filho dela para entregar o filho para ela. Então o que aconteceu? Ele foi, né? Que propósito Eliseu tinha em mente com respeito ao bordão sobre o rosto do menino? Não nos é dito, irmãos. Possivelmente poderíamos dizer que representava cerimônia, significa que um bordão morto posto sobre uma face morta não pode dar vida. As cerimônias religiosas, embora bíblicas, ficam paralisadas perante a morte. A religião nunca libertou ninguém. As cerimônias nunca libertaram ninguém, irmãos. Só o poder de Jesus Cristo, disponível a nós por meio da cruz, é dado a nós. Pelo Espírito Santo pode trazer a vida. Quer dizer, como eu sempre digo para vocês, irmãos, religião, igreja, pastores, nada disso liberta ninguém, nem salva ninguém. Ela é apenas um meio de comunicação para que você possa, sim, ir lá visitar uma igreja, visitar um templo, para você ouvir a palavra, para você buscar ali na palavra o que você está precisando. Claro que nós não desprezamos, mas quem nos salva é Deus, irmãos. É o Espírito Santo que aposta em nossas vidas, é o Espírito Santo que nos enche, que tira todo o vazio das nossas vidas. Então eu continuo dizendo para vocês, religião, igreja, pastores, missionários, ninguém salva ninguém. O único lugar que nós encontraremos salvação, que nós encontraremos a graça, é através do Espírito Santo. É Deus, é o nosso Deus verdadeiro. Para que não incomodassem, quando ele fechou a porta e entrou para ver o menino e fechou a porta, foi para que ninguém o incomodasse, né?
Evidentemente, o Senhor lhe disse que devia fazer isto. Possivelmente, o modo que Eliseu comporta-se. Eliseu, para com o menino morto, simbolizava o fato de que Jesus não podia salvar a humanidade por um decreto. A salvação do homem exigia que ele se tornasse um humano e habitasse com ele. Só podemos imaginar o gozo que encheu o coração daquela mulher naquele momento. No momento que ela viu o filho dela respirando. A gente, não só eu aqui, né, que estou aqui lendo, fazendo a leitura bíblica, e nem a vocês, nós não temos como imaginar a alegria que essa mulher sentiu no momento que ela viu o filho dela vivo novamente, irmãos. Nós tiramos por nós. Eu acho que foi uma alegria assim imensa. Não é dito aqui, irmãos, mas nós sabemos que aqui próprio fala. Só podemos imaginar o gozo que encheu o coração dela. Um coração que estava vazio por ter perdido seu único filho. Vamos para o versículo 38, irmãos. A morte que havia na panela é tirada. Eliseu voltou para Gilgal, e havia então muita fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam com ele. Por isso disse ao seu criado: põe uma grande panela no fogo, acesa, e faça uma sopa para os filhos dos profetas. E saiu um deles ao campo a recolher ervas, e achou uma como um barra brava, e recolheu dela até encher a sua capa com estas ervas silvestres, e voltou e as cortou na panela da sopa, porque não sabia o que era. E depois foi dado para que os homens comessem, mas aconteceu que, comendo eles daquele caldo, clamaram dizendo: um homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comer. E então ele disse: Eliseu, traga farinha. E a deitou na panela e disse: dai de comer ao povo. E não havia mais mal à panela. 100 homens alimentados milagrosamente. Veio então um homem de Baal-Salisa, o qual trouxe para o homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e trigo, novo em suas espigas. E ele, Eliseu, disse: dá ao povo para que coma. E respondeu ao seu servo: como poderei pôr isso diante de 100 homens? Mas ele voltou a dizer: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobrará. E então ele os pôs diante dele, e comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Aqui, irmãos, nós vemos Eliseu oferece a provisão de Deus, porque certamente o evangelho ocupa um grande recipiente, né? Um homem não estava satisfeito com o que o Senhor havia provido, assim ele foi ao campo e recolher ervas. E as ervas eram ervas silvestres. Essas ervas silvestres representam toda a falsa doutrina. Os homens sempre estão tentando adicionar algo à palavra de Deus, porém isso só resultará em morte. As ervas eram venenosas, toda falsa doutrina traz a morte. Infelizmente, muitas, se não a maioria, das doutrinas da igreja atualmente estão fora dos ensinamentos das Sagradas Escrituras. De fato, se qualquer doutrina não estiver baseada exclusivamente na cruz de Cristo, é espúria. A palavra, a farinha tipifica a palavra de Deus, que era e é a única solução para a morte da panela. Quando deixaremos de tentar tirar ou adicionar algo à palavra de Deus, cada vez que isso acontece, fará e trará a morte. O mesmo poder que multiplicou esta comida, multiplicou os pães e os peixes, através de Cristo. Os homens julgam o nosso Senhor do mesmo modo que servos do profeta. Julgaram-no quanto aos pães de cevada e ao trigo novo. Muitos não deram nem creram que Jesus poderia satisfazer a fome em seus corações. Entretanto, tudo o que o mundo oferece nunca poderá satisfazer a fome, irmão. O que o mundo oferece nunca satisfará
a fome do homem. Só Jesus a pode satisfazer e conceder muito mais. Por isso, houve abundâncias e ainda sobrou. Aqui quando fala que houve abundância e ainda sobrou, é porque nós temos que entender, irmãos, que aqui é como fala mesmo aqui na palavra, que muitas vezes as pessoas não acreditam e não crê no milagre de Deus, não crê nas vontades de Deus em nossas vidas. Por que que muitas vezes nós acabamos quebrando a cara? Por que que muitas vezes nós acabamos entrando em conflito, trazendo para nós mesmos problemas? Porque nós nunca estamos satisfeitos com o que Deus tem para nos dar, com o que Deus tem para nos entregar. A impaciência do ser humano ela é tão grande que ela deixa a vontade de Deus de lado para viver a sua própria vontade, irmãos. E nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que nós temos que crer na palavra de Deus. Nós temos que acreditar que tudo Deus fará em nossas vidas no momento certo e na hora certa, irmãos. Tudo é no tempo dele, é o seu tempo, não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Temos que acreditar que aquela botija vai ser cheia, que aquela panela vai se transbordar, porque somente o Espírito Santo pode fazer isso em nossas vidas, amém? Vamos me acompanhar, irmãos, no Salmo 91. Vamos fazer a leitura dos Salmos, vamos orar. E vamos orar, vamos fazer uma oração, né? Como a gente sempre fez. Vamos agradecer a Deus por tudo que nós temos, porque eu tenho certeza que nós temos sim algo para agradecer. Nós não temos apenas para reclamar, não. Nós temos que agradecer também, amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das tuas asas estarás seguro. A tua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, do Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão com tuas mãos, para que não tropece com o pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés do filho do leão e da serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, o glorificarei. Dar-lhe-ei abundâncias de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento eu entro na sua presença, Pai querido, Pai amado, nessa grande corrente de oração, Pai, que aqui se encontra filhos e filhas, Pai, fazendo parte, Papai querido, desta oração. Que nós possamos, Senhor, meu Deus, ser abençoados por suas mãos, Pai. Nós sabemos que só através de Ti nós temos a abundância, nós teremos a prosperidade, Pai. Pai querido, Pai amado, eu venho nesse momento te agradecer, Pai, pela vida, pelo respirar, agradecer pelo teto. Eu venho agradecer, Pai, pelo pão que o Senhor tem colocado em nossas mesas todos os dias, Pai. Seja pouco, seja muito, eu te agradeço, Pai, por não deixar faltar. Eu te agradeço, Senhor, meu Deus, pela saúde dos meus filhos, por cada livramento que o Senhor tem dado em nossas vidas. Eu agradeço, Pai querido, pelo dia, pelo Senhor conceder-nos mais um dia de vida, Pai, para fazermos diferente do que fizermos errado, que nos erramos ontem. Perdoe os nossos pecados, perdoe, Senhor, nossas palavras. Perdoa, Pai querido, tudo que possamos ter feito ou cometido que não te agradasse aos seus olhos. Senhor, meu Deus, eu te agradeço e consagro, Senhor, a vida dos meus filhos e familiares em suas mãos.
Senhor meu Deus, nesse momento eu venho te apresentar cada vida que aqui se encontra nessa corrente de oração, Pai. Que através do Salmo 91, Pai, o Senhor possa cuidar, o Senhor possa, Senhor meu Deus, estar livrando eles, Papai querido, de todo o laço do passarinheiro, de toda peste perniciosa, Pai. Que o Senhor possa nos cobrir com as suas penas, Pai. Debaixo das suas asas nós sempre estaremos seguros, Pai. Que nós não venhamos temer, Senhor meu Deus, a nenhum espanto noturno. Que nós não venhamos ter medo, meu Deus, de nenhuma seta, nenhum dardos inflamados lançado pelo inimigo. Porque o Senhor está conosco, Pai. Pai, guia-nos, Senhor meu Deus, no caminho certo. Guia-nos, Senhor meu Deus, na vereda da justiça, Pai. Senhor, que o Senhor possa, Papai querido, Papai amado, acampar seus anjos dentro das nossas casas, Pai. Refrigerar nossas almas, Senhor meu Deus, e nos livrar, Senhor meu Deus, de todos os perigos lançados sobre nossas vidas. Nos livra, meu Deus, dos acidentes, nos livra, Senhor meu Deus, da maldade humana, nos livra, meu Deus, da inveja, do ódio, da soberba do ser humano, Pai. Que nós possamos orar todos os dias por aqueles que nos desejam o mal, que nós possamos buscar por aquelas almas feridas, Pai. Acampa, Senhor meu Deus, envia seus anjos sobre a cidade do Rio Grande do Sul, Pai. Vai baixando aquelas águas, Senhor meu Deus. Vai tirando todo o espírito da morte daquela cidade, Senhor meu Deus. Nós sabemos que muitos pagam pelos erros dos outros, mas que o Senhor possa ter misericórdia, Senhor meu Deus, no seu coração e lançar, Senhor meu Deus, a sua bênção sobre aquela cidade, sobre aquele povo. Vai acalmando, Pai, o coração daquelas mães que perderam seus filhos. Vai acalmando o sofrimento daqueles filhos que perderam seus pais. Quantos ali perderam seus entes queridos, meu Deus, e nós estamos aqui, Pai, libertos. Estamos aqui sendo protegidos, Pai. Então que nós não venhamos reclamar, meu Deus, por nada nesta vida. Que nós venhamos, Senhor, meu Deus, simplesmente abençoar aquele povo que precisam de bênção. Orar por aqueles que necessitam de uma graça, Senhor, vinda de Ti. Assim como essa mulher, meu Deus, procurou o seu profeta. Foi diretamente, Senhor, meu Deus, ao dono da promessa, que é Deus, que é o Senhor. Assim somos nós, meu Pai. O que nós faremos é isso, irmos diretamente ao dono da promessa, que é o Senhor, Pai. Pai, abre portas de emprego para aqueles que estão desempregados, meu Deus. Abre portas de emprego para aqueles pais de família, Pai, que necessitam trabalhar para sustentar e levar o sustento à casa, meu Deus. Senhor, meu Deus, acalma o coração desses jovens, Papai querido, que se encontram desabilitados, Pai. Esses jovens que se encontram no mundo das drogas, no mundo dos vícios, Pai, da bebida, da prostituição. Vai de encontro a eles, Pai. Vai libertando a alma deles, meu Deus. Vai de encontro aos moradores de rua. Vai de encontro àqueles, Pai, que estão sem rumo na vida, meu Deus. Que eu sei que existe muitos que ainda estão assim, Pai. Leva, Pai, levantando homens e mulheres para levar a palavra, para que eles possam te ouvir, para que eles possam te conhecer verdadeiramente, Pai. Oh, Deus maravilhoso, vai de encontro à vida daqueles casais que se encontram brigados, que pensam em se divorciar, meu Deus. Sustenta, Senhor, meu Deus, o fio de ouro na vida daqueles casais, meu Deus. Que esse fio continue ligado nos céus, Pai, para que eles não venham se separar, para que eles venham, Senhor, meu Deus, ter amor a um ao outro, Pai. Pai, vai levando, enchendo o coração das mães, dos pais e dos filhos de amor, Pai. Amor fraterno, amor paterno, amor materno, amor de filho. Oh, Deus, protege também aqueles animais, Senhor, meu Deus, que se encontram lá naquela cidade, Senhor, meu Deus, ilhados, necessitando de ajuda, Pai. Leva provisão, Pai, na vida deles também, Pai. Porque eles também merecem, Senhor, meu Deus. Eles também merecem, Senhor, meu Deus, ser salvos. Pai, visita os hospitais, os leitos das UTIs. Visita, Senhor, meu Deus, os abrigos. Visita, Papai, os asilos, os orfanatos, as creches, as escolas.
Visita, papai querido, os leitos das UTIs, onde se encontra, Senhor meu Deus, aquelas pessoas que estão lá acamadas, necessitando do respirar, necessitando do oxigênio, Pai. Nesse momento, Pai, em especial, eu venho pedir por aquela criança, Pai, que se encontra lá na UTI, meu Deus. Leva, Senhor, meu Deus, o seu fôlego de vida na vida daquela criança, Pai, que ela não necessite de aparelhos para respirar, meu Deus. Pai, eu estou aqui clamando por aquela criança, Senhor, meu Deus, que se for da sua vontade, Pai, que ela venha sair, Senhor, meu Deus, daquele leito da UTI, meu Deus, respirando por conta própria, Senhor, meu Deus, porque o Senhor vai enviar com as suas mãos poderosas, Senhor, meu Deus, o respirar para ele, Pai, o fôlego de vida para ele, Pai, porque se o Senhor fez com que ele nascesse, meu Deus, é porque o Senhor está enviando fôlego de vida para aquela criança, meu Deus. Apenas um recém-nascido que necessita, meu Deus, da graça. Que necessita, Senhor, meu Deus, do respirar. Quantos estão ali necessitando, Senhor, meu Deus, do seu oxigênio? E o único oxigênio que quem pode dar é o Senhor, meu Deus, não é o homem. Oh, Deus maravilhoso, faz milagre na vida dessas pessoas que necessitam, Senhor, meu Deus, do seu oxigênio, que necessitam, Senhor, meu Deus, da sua misericórdia, Pai. Permita, Senhor, meu Deus, que eles venham respirar, que eles venham sair dali, Pai, são e salvo. Pai, vai curando os cânceres, vai curando a diabetes, a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico. Vai curando, Senhor, meu Deus. Vai tirando da vida dos teus filhos, Pai, todo sentimento maligno, seja inveja, soberba, o ódio, a ira. Vai arrancando da vida dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nesta manhã, Pai, eu entrego cada ser vivente nessa terra, Pai. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, meu Deus, para que o Senhor possa fazer a sua vontade na vida de cada um deles. Assim como o Senhor fez a sua vontade, Pai, na vida da viúva do azeite, Pai. Assim como o Senhor fez, Senhor, meu Deus, na vida, Senhor, meu Deus, dessa sunamita, Pai, seu filho. Assim como o Senhor fez, Senhor, meu Deus, esse milagre, meu Deus, de sustentar 100 homens, Pai, e ainda sobrar. Tirar, Senhor, meu Deus, a morte daquela panela, Pai. Assim o Senhor fará na vida de cada filho seu, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E todos dizem amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Que vocês possam ser abençoados através dessa palavra, através desta oração. Que o Salmo 91 venha trazer refrigério na vida de cada um de vocês, amém? Que vocês possam compartilhar, se inscrever no canal. Me ajude a crescer, a levar a mensagem de Deus, amém? Fiquem todos na paz do Senhor.